Olá, boa tarde, sexto ano. Tudo bem com vocês? Estamos de volta mais uma vez nessa semana para a nossa aula de religião nessa quinta-feira. Bem, o nosso assunto hoje é a continuidade do assunto da nossa aula da semana passada, que foi falando sobre liberdade. O assunto da nossa aula é liberdade e o que vem junto, certo? Então, nós sabemos que a liberdade é o poder de escolha, né, que nós temos de fazer, ser livre para fazer o que quiser, ser livre para pensar, para falar, enfim. Mas, junto com essa liberdade, tem que vir algo para poder realmente termos essa liberdade, que é a responsabilidade. Não existe realmente a liberdade sem ser acompanhada da responsabilidade. Então, não basta ter somente a liberdade, né? Precisa também ser responsável. Não é porque temos a liberdade que vamos usar dela da forma de como bem entendemos. Até porque nós sabemos que as consequências do mau uso da liberdade, ela pode vir muito logo após, né? Então, nós vamos continuar hoje esse assunto que é bem interessante, para a gente poder refletir realmente o que é a liberdade. De que forma nós podemos usar essa liberdade? Nós sabemos que a liberdade ela tem limite, né? Tem limites. Então vamos lá. Continuando. Evidentemente, há limites que precisam ser respeitados na convivência humana. Por exemplo, um motorista deve ter liberdade para desrespeitar o sinal? Liberdade de associação também vale para formar quadrilhas? E o livre comércio inclui venda de drogas? Foram 3 perguntas, né, no início da nossa aula, e nós podemos observar que existem sim os pontos negativos em relação às perguntas relacionadas ao uso da liberdade. Realmente, por ter essa liberdade, não quer dizer que ele tem o direito de desrespeitar o sinal. Da associação, liberdade de associação, também não vale realmente, né? Essa liberdade ela não é condizente para a criações ou para a formação de quadrilhas. O livre comércio, claro, todo tipo de comércio, né? Ele é livre, mas isso não quer dizer que ele é livre para a venda de drogas. Quer dizer que ele não inclui a venda de drogas. Então, dentro da liberdade, tem os seus limites, como nós acabamos de observar aí nesses exemplos. Essas situações são reguladas em lei. Todas essas que a gente acabou de citar, elas são reguladas em lei. O objetivo primeiro não é tirar a liberdade de quem faz essas coisas, é garantir os direitos à vida e à segurança das possíveis vítimas, certo? Então, as escolhas pessoais, elas são pessoais, cada um sabe, né, das consequências que virão logo após as suas escolhas. Mas também esses direitos eles são garantidos por lei, na verdade são regulados em lei essas situações e são justamente para proteger a segurança, né, das pessoas, das possíveis vítimas. Então, por isso não tem a liberdade de atravessar, ou seja, de desrespeitar no trânsito, enfim. Não é só para o Homem-Aranha que o poder vem junto com a responsabilidade. A sociedade inteira tem de dirigir com responsabilidade para garantir o bem maior para todos. É por isso também que os pais, médicos, professores estabelecem regras para quem depende deles. Não é pelo prazer de mandar, é para cuidar bem das pessoas. Ou seja, em todas as ocasiões, como nós acabamos de ler no texto, existem as regras. Essas regras não quer dizer que elas, né, que nós colocamos na intenção por ser mandões, na intenção ou no prazer. Não é pelo prazer simplesmente de mandar, e sim por obedecerem, né, as regras. Então, por isso eles citam os exemplos. Por isso nós dizemos que quando o professor pede professores pedem tarefas que devem serem realizadas. Isso é uma regra, né?
No momento em que aconteceu a aula, por exemplo, nós queremos saber, o professor quer saber realmente qual foi o seu aprendizado, então ele vai sondar o seu conhecimento em relação àquela aula. Pais fazem regra para os filhos. A próxima imagem mostra isso, né? Pais fazem regras para os filhos. A nossa liberdade, ela não é totalmente, nunca vai ser totalmente. Nós vamos ter sempre que obedecer regras ditadas por alguém. Médicos prescrevem receitas, ok? Os exemplos, eles mostram que realmente são coisas que são responsabilidades que devem serem acompanhadas juntamente com a nossa liberdade, ok? Na próxima página. Ter liberdade é também sermos capazes de decidir que não vamos fazer alguma coisa porque preferimos respeitar sentimentos nossos e de outras pessoas. Colocar limites para nós mesmos, baseados em valores que escolhemos como projeto de vida, é também uma demonstração de liberdade. A liberdade de vencer a acomodação, a preguiça, o egoísmo. Um dependente de drogas pode até dizer que compra drogas porque quer. Isso não será liberdade, é uma escravidão da qual muita gente não consegue sair. Tem pessoas que confundem o ato da liberdade com a dependência. O ato da liberdade com a escravidão. Muitas coisas nós deixamos de fazer fazemos não somente porque temos essa liberdade de fazer, melhor dizendo. Tem algo maior que te força a fazer. No caso do dependente de droga, como ele cita no exemplo, ele diz que ele é livre, né, para usar, para comprar, se ele quiser. Analisando a situação dessa pessoa, ele não é livre, ele é dependente. Então, se ele é dependente, ele é escravo, né, da droga, então ele vai ter que usar de qualquer uma forma. Não é a questão dele dizer que ele é livre para comprar e usar a hora que ele quiser. Ele já se tornou escravo. E para sair dessa vida, né, para sair dessa situação, ele vai precisar de ajuda, de tratamento, de um acompanhamento. Então, muitas das vezes confundimos a liberdade com algo maior que nos obriga realmente a fazer determinada coisa. Avalie quanta liberdade precisamos ter. Olha só, primeiramente, acolher aquele colega novo que o grupo deixou de lado. Deixar de ir a uma festa porque um amigo está precisando de uma ajuda importante. Resistir à comida predileta porque percebemos que precisamos de uma dieta. Deixar de comprar a roupa da moda para não complicar a vida do pai que está desempregado. Rejeitar a pressão do grupo que quer nos levar a um caminho que não nos convém. Não ficar nos sentindo fracassados porque alguém zombou ou riu de nós. Nós lemos alguns trechos, né? Falando sobre, ou mesmo pedindo que fazemos essa avaliação quando precisamos de determinada liberdade. Por exemplo, acolher um colega novo que o grupo deixou de lado. Você vai abrir mão de alguma outra coisa para poder dar assistência a esse colega. Então, deixou um pouco da liberdade. Deixar de ir a uma festa porque um amigo está precisando de uma ajuda importante. Também você acabou abrindo mão de ir à festa, né? De ter a sua liberdade de ir à festa para ajudar alguém que precisou de você. Então, ele mostra pra gente que tem um certo limite, certo? Dentro da nossa liberdade. A maior liberdade é justamente esta: ser capaz de governar a si mesmo. Pense em algumas coisas que você fez esta semana. A maior liberdade é justamente esta: ser capaz de governar a si mesmo. Ou seja, governar os nossos impulsos, governar as nossas vontades. Essa é a maior liberdade que nós temos. O controle de si mesmo, né? O controle das coisas que você precisa ter.
Essa é uma das maiores liberdades que você pode ter, à medida que você se controla. Foram atos de liberdade. Aliás, pense em algumas coisas que você fez esta semana. Foram atos de liberdade? Faça uma reflexão. Veja o que realmente você fez, durante essa semana. Analise se isso foi um ato de liberdade. Foram imposições de moda, de grupo, da propaganda? Muita gente fica infeliz sem necessidade, porque não se liberta do que os outros pensam, do que o consumismo impõe, do que parece fracasso. Como acontece com todas as questões humanas importantes, as religiões têm muito a dizer sobre a nossa liberdade, nossos desejos, possibilidades e limites. Olha só, no parágrafo anterior, quando ele fala que muita gente fica infeliz sem necessidade porque não se liberta do que os outros pensam, em relação a determinadas coisas, ele cita um exemplo como o consumismo, Muita gente não consegue ter essa libertação por pensar o que é que os outros vão achar, por pensar do grupo de colegas que às vezes conseguiu e ele não. Ele quer sempre estar à altura dos outros, ele quer sempre usar desse momento de liberdade dele para fazer realmente o que ele vê, o que ele quer, o que ele pensa, sem ele pensar nos problemas, nas consequências que ele terá depois. E ele cita esse exemplo para a gente, no caso de consumismo, que muitas das vezes as pessoas impõem algo para o outro, seja através de propagandas, de comerciais. É uma certa influência que vem a fazer com que ele tome decisões, mesmo ele sabendo no interior dele que ele não poderia, mas ele toma as decisões, ele faz alguma coisa que no futuro não seria realmente o que ele poderia fazer, o que era para ser feito. Mas para não ficar para trás, para não ser diminuído, vamos dizer, diante dos outros, ele usa dessa liberdade que ele tem para fazer algo que não será muito bem-vindo a ele mais tarde. Como acontece com todas as questões humanas importantes, as religiões têm muito a dizer sobre as nossas liberdades. Por exemplo, no budismo, a grande liberdade, caminho para a felicidade é não ter desejos. Quem não tem desejo não sofre. O que você acha dessa ideia? Olha só, dentro da religião, do budismo, uma das receitas, vamos dizer assim, que eles dão para a grande liberdade é a felicidade, e a felicidade é não ter desejos. Se você não criou desejos, não criou expectativas, não tem anseios, você não vai sofrer. Isso são ideias, colocadas pelos budistas dentro da sua própria religião. Mas nem todo mundo pensa da mesma forma. Mas essa é a liberdade que eles têm de pensar dessa forma. Então, ela é respeitada, sim, Já o apóstolo Paulo dizia uma coisa interessante sobre a liberdade de quem sabe escolher. Olha só, em 1 Coríntios 6:2, o que é que o apóstolo Paulo diz? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Ou seja, você tem o direito, você tem a liberdade, você tem tudo ao seu redor, você pode tudo. Mas cabe a você fazer uma seleção do que é melhor para você, do que é realmente bom para você. Acabamos de ver que tudo é permitido para a gente. Agora cabe nós fazermos o quê? As nossas escolhas, porque nem tudo nos convém. Então, nesse momento, nós podemos fazer a separação daquilo que é bom para a gente, daquilo que não é, daquilo que nós realmente podemos e aquilo que nós não podemos. Cada um é consciente nesse momento, Você entendeu? Paulo está dizendo que mesmo que ninguém nos proíba de nada, somos pessoas dominadas. Se não conseguimos escolher o que é melhor
em cada situação. Você não é proibido de nada, mas você também deva ver, né, o que está escolhendo para si em cada situação. Na Bíblia, no Antigo Testamento, há uma experiência de libertação que é lembrada, recontada, interpretada, muitas vezes como estímulo para viver bem, como Deus orienta. É a libertação do povo judeu, sob a liderança de Moisés, depois de longo tempo de escravidão no Egito. Pede-se ao povo que não esqueça esse fato e que, inspirado por esse ideal, viva na justiça e na fraternidade para não fabricar novas escravidões. Ou seja, toda liberdade ela tem um preço a ser paga por ela. Do povo do Egito, ao sair dali, eles não poderiam jamais esquecer, né, o que Deus fez por eles, o mandamento que eles tinham que cumprir, para que não voltasse a cair novamente na escravidão. A Bíblia conta assim o chamado de Deus a Moisés, escolhido como líder da caminhada para a liberdade. O Senhor disse: Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço o seu sofrimento, e desci para o livrar da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que emana leite e mel. Porém, eles não poderiam esquecer nunca da sua missão, que a sua liberdade ela deveria ter sempre acompanhada de responsabilidade, nunca pensando em cometer os mesmos erros, né? Obedecendo a sempre. O povo escapará da escravidão vivida no Egito com a ajuda de Deus, mas voltará a ficar em situação difícil sempre que não for capaz de se libertar da injustiça. Aliás, sem a prática da justiça e da fraternidade, haverá povo ou pessoas que seja verdadeiramente livre? Essa pergunta fica para cada um de nós refletirmos nela, tá bom? Jesus depois vem aprofundar essa libertação. Ele quer que todo mundo de coração livre para fazer o bem, capaz de resistir à sedução de caminhos que desumanam a vida. O que você acha desse tipo de liberdade? Então a gente fica com essas duas questões, essas duas interrogações para refletirmos no que ela quer dizer, quer trazer para nós nessa tarde. Ok, meus queridos? Então, a nossa aula ela fica por aqui, né? Terminamos esse assunto que foi falando sobre a liberdade. O objetivo dessa aula de hoje é que nós podemos refletir sobre o valor da liberdade, a falsa liberdade e os limites que cada um precisa para respeitar e também para conviver. Esse é o objetivo que eu gostaria que nós alcançássemos nessa tarde, certo? Com esse assunto, liberdade, ok? Tenham todos uma ótima tarde. A atividade de vocês vai ficar na descrição do vídeo e até a nossa próxima aula.